vamos ter projeção aqui, precisamos ter pouca luz ambiente. Amália, Jaciara, vamos lá. Podemos reabrir a transmissão? Peço ao pessoal da TEC que me avise quando a transmissão estiver aberta. Ok. Bom, são 11h05, a gente está retomando aqui esse segundo dia de atividades comemorativas aos 93 anos da Associação Baiana de Imprensa. Nesse dia de hoje, o nosso eixo temático envolve questões que nos colocam na seara do direito. E agora nós vamos conversar especificamente sobre assédio judicial, que consiste, talvez hoje, uma das formas mais violentas de se tentar intimidar ou calar jornalistas e veículos de comunicação. Esse assunto nós já tratamos dele em mais de uma oportunidade, ainda durante a pandemia. No primeiro esforço para abordar esse assunto, em 2015, a Associação Baiana de Imprensa fez um debate com essa mesma temática, em parceria com a Associação dos Magistrados da Bahia. Esse evento aconteceu no antigo Hotel da Bahia, hoje o Wish Hotel. Durante a pandemia, fizemos mais um debate, também tendo a participação do advogado criminalista Fernando Santos, que é presidente da Associação Baiana dos Advogados Criminalistas. Essa temática arrefeceu, talvez por conta da prioridade que se impôs pela onda de violência física e intimidação e outras formas violentas durante a pandemia pelas redes sociais. Há também o assédio virtual, muito praticado, a política do cancelamento, temos conversado muito sobre isso, tanto no ambiente acadêmico, mas, paradoxalmente, conversamos muito também sobre isso nas redes sociais e, paradoxalmente, nós, comunicadores, talvez estejamos em erro, em falha, porque não criamos muitas oportunidades para tratar desses assuntos internamente, para que possamos ter posicionamentos mais sólidos, mais efetivos por parte das nossas entidades, assim como a nossa conduta no cotidiano também pode seguramente interferir, se esses casos aumentam ou se diminuem, que enfrentamento que se pode dar a esses casos. Essa é uma temática extremamente delicada, e nós vamos hoje aqui falar muito mais sobre os efeitos do que sobre as causas. E a principal causa, já foi dito aqui na abertura, foi a não recepção, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a Constituição de 88 não recepciona a Lei de Imprensa de 1967, e, nesse vácuo, estamos todos sujeitos ao Código Penal, à legislação criminal, com uma desvantagem muito grande para os trabalhadores, porque, na área criminal, pessoa jurídica não é condenada, pessoa jurídica não vai presa, a empresa não vai presa, nós, sim. Mas há também as condenações por indenizações. O que é assédio judicial e onde é que isso não se confunde, o doutor Rodrigo Moraes, o doutor Pedro Rocha, com o direito de petição, com o direito que alguém que se sinta afetado por um conteúdo publicado por nós, legitimamente tem de pedir diretamente ao veículo o direito de resposta, a reparação, ou, eventualmente, até sim recorrer à justiça. E em que ponto isso se diferencia do que nós temos chamado e denunciado como assédio judicial? Por exemplo, o uso dos juizados especiais criminais, que são um avanço do sistema judiciário para que as demandas de valores relativamente pequenos tenham um encaminhamento mais célere e as audiências não sejam marcadas para datas tão distantes. Pois bem, os juizados especiais criminais eles estão servindo, em alguns casos, como instrumento de assédio judicial.
quando um mesmo profissional ou veículo é bombardeado por ações idênticas, conteúdo idêntico, inclusive, rigorosamente um copia e cola, muda só o autor, muda só a comarca. E isso tem inviabilizado a vida de vários profissionais, país afora, porque tem que ficar o tempo inteiro se deslocando para comparecer a audiências, né? E sem falar em todos os custos. Isso desorganiza veículos, é uma maneira, talvez, moderna de fazer o que antigamente na imprensa chamava de empastelamento, né? Quando a polícia invadia uma redação, abria as gavetas dos tipos, misturava todas as letras, e até que o jornal conseguisse novamente separar tudo de novo nas caixinhas, demorava um tempo longo. Essa é uma maneira que tem se revelado muito eficiente para produzir esse mal. E, claro, quando as ações indenizatórias nos ameaçam com valores absolutamente impagáveis, isso também é uma forma violenta. Os dois casos serão apresentados aqui não envolvem esse assédio pulverizado através dos juizados especiais criminais. Nós vamos ter uma exposição aqui talvez mais longa e detalhada de Carlos Augusto, porque terminou como cientista social, que é, além de jornalista, mergulhando no assunto, então tem uma compreensão bastante aprofundada aqui do assunto. E o segundo caso é de um jornalista que também está no cotidiano, assim como Carlos Augusto, que é o Levi Vasconcelos, e é um colunista. E um colunista de uma coluna alimentada diariamente, portanto, tem que o tempo inteiro estar no seu exercício de garimpar informações nos contatos que faz, com as fontes que tem, escrever e publicar. Então, essa dinâmica, sem ela, um colunista político não vive, não tem como trabalhar. E quando uma alta autoridade movimenta sua assessoria jurídica e direciona seu poder de fogo para este jornalista especificamente, é evidente que o efeito, a repercussão não se dá apenas na coluna de Levi Vasconcelos, mas reverbera e alcança todos nós. E Fernanda Gama vai trazer aqui para nós assuntos também afetos ao que a gente pode chamar de assédio judicial, mas não exclusivamente assédio judicial, mas que também invariavelmente descamba para demandas judiciais, né? E isso também com reflexos evidentes nas relações que nós estabelecemos entre nós, colegas de profissão, entre nós, as empresas, e entre as empresas de uma forma geral. Bom, o doutor Rodrigo Moraes citou aquela célebre frase aqui na sua exposição de Milor Fernandes: imprensa, oposição, o resto é secos e molhados, portanto, incomodar faz parte do nosso trabalho, assim como nós sabemos também que riscos fazem parte da nossa profissão. O jornalismo é uma profissão de risco, sabemos disso, e quem não tem coragem, quem não tem disposição para enfrentar os riscos inerentes da profissão, pode procurar fazer alguma outra coisa, mas a militância no jornalismo nos impõe essa disposição, o que não significa dizer que sejamos suicidas, irresponsáveis ou levianos, muito pelo contrário. É a qualidade do jornalismo que se pratica que nos dá a segurança de continuar fazendo o que precisa ser feito, porque parte do nosso trabalho, talvez a missão mais importante que nós temos, é, na prática, viabilizar, Agostinho Muniz, o que é um direito humano fundamental na sociedade de hoje, que é o direito à informação. É disso que nós estamos falando. Bom, eu vou chamar primeiro aqui o Carlos Augusto para fazer a sua exposição. O Carlos Augusto se preparou aqui para uns 15 minutos, mais ou menos, de exposição. Vamos tentar nos manter dentro desse limite de tempo, para que a gente possa também depois ter o momento da interação e possamos ouvir também Levi Vasconcelos, que vai trazer aqui, eu disse, há um ponto de ligação entre os depoimentos dos dois. Eles não trabalharam articulados nessa cobertura, mas os dois noticiaram fatos relativos à cobertura da Operação Faroeste. Há pelo menos duas situações que envolvem tribunais de justiça em Pernambuco, agora mais recentemente, com uma decisão que afeta um jornal, porque está sendo condenado por uma declaração de uma fonte identificada numa matéria que fazia comentários considerados ofensivos a uma outra pessoa que entrou com essa ação. No Rio de Janeiro,
O The Intercept Brasil, hoje editado pelo nosso colega jornalista baiano Flávio Costa, enfrenta situação parecida com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proíbe o Intercept de noticiar fatos relativos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. São essas situações, entre muitas que estão até mais próximas de nós, assim como o ICL Notícias, o Instituto Conhecimento Liberta, do ex-banqueiro e agora comunicador Eduardo Moreira e do sociólogo Gessé de Souza, na cobertura sobre o escândalo dos kits de robótica, também está sendo alvejado com ações da Justiça, pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e, portanto, presidente do Poder Legislativo. Como dizem que imprensa e legislativo são pilares da democracia, é evidente que aí está colocado uma situação delicada de risco. Então, eu peço a todos aqui a atenção, vou chamar o Carlos Augusto aqui para o púlpito e, logo em seguida, a gente muda um pouquinho a configuração aqui para que todos eles estejam aqui e a gente possa fazer a interação. Então, Carlos Augusto, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Eu optei por fazer uma apresentação no formato de conferência, que é como nós costumávamos abordar temas complexos na academia. Então, eu vou discorrer um pouco sobre esta apresentação e os temas que pretendo abordar, e farei isso de forma sistemática. Sob a liderança do jornalista Ernesto Marques, a Associação Baiana de Imprensa está celebrando o aniversário de sua fundação com uma série de atividades que ocorrem entre o dia 17 de agosto e 16 de setembro. Essas atividades têm como objetivo debater aspectos da atuação da imprensa no Brasil e na Bahia, tendo como tema geral a BI 93 anos, vivendo a história do Brasil na Bahia. Convidado pela organização da entidade, eu, Carlos Augusto, jornalista e cientista social, ex-aluno especial do doutorado do Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, diretor e editor do jornal Grande Bahia, além de venerável mestre da augusta e respeitável Loja Simbólica Maçônica Cavaleiros de York, participo do esforço institucional para refletir sobre os desafios da atividade dos formadores de opinião e dos veículos de comunicação. Isso se dá em um ambiente hostil à plena liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, em situações em que os ataques provêm de instituições que deveriam garantir direitos, a exemplo do Ministério Público e do Poder Judiciário, além do próprio sistema de justiça como um todo. Portanto, nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, estamos reunidos na sede da ABI, no Centro Histórico de Salvador, com o propósito de abordar e debater o tema judicialização, definido como eixo 2 das discussões. Isso será feito por meio do painel intitulado Assédio Judicial, Situação Atual na Bahia e no Brasil, Como se Proteger e Como Combater. Para esse fim, abordaremos os seguintes subtemas: o conceito da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, um marco geral que sustenta a liberdade de imprensa no Brasil e protege as manifestações verbais de profissionais e veículos de comunicação, a liberdade de imprensa no Brasil e na Bahia, os casos de assédio judicial envolvendo o jornalista Carlos Augusto e o jornal Grande Bahia. Liberdade de expressão e de imprensa no Brasil são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Eles são pilares democráticos que permitem aos cidadãos manifestar seus pensamentos ideais, sem um temor de repressão estatal. No entanto, as diferenças entre esses conceitos e seu impacto na sociedade frequentemente geram debates e reflexões sobre a qualidade da democracia no Brasil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios esclarece que esses conceitos são distintos, mas intrinsecamente conectados. A liberdade de expressão envolve o direito fundamental de se expressar, opinar e criar em diversos ambientes intelectuais, artísticos, científicos e comunicativos. Esse direito é protegido não apenas pela Constituição Federal Brasileira, mas pelo artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, a qual o Brasil é signatário. O artigo 5º, inciso
4º da Constituição garante a liberdade de expressão, permitindo a manifestação pública sem censura ou licença, enquanto o artigo 220 da Constituição garante a liberdade de imprensa, incluindo a liberdade de imprimir, publicar, divulgar ou distribuir opiniões, imagens ou qualquer outro conteúdo. No entanto, essas liberdades não são absolutas. O abuso desses direitos, como a disseminação de calúnias, injúrias ou difamação, está sujeito às leis civis e penais, com questões sendo decididas pelo Poder Judiciário. O cerne do debate reside na balança entre proteção da reputação individual, direitos de personalidade, e o respeito à liberdade de expressão e imprensa, que é um direito da sociedade. É essencial compreender que a liberdade de imprensa é considerada legalmente como um direito superior. No confronto entre os direitos de personalidade e os direitos à liberdade de expressão e imprensa, o direito de liberdade de imprensa é um direito superior, visto que diz respeito à capacidade da sociedade de se informar livremente por meio de profissionais e veículos de comunicação. Isso vai além do direito individual de personalidade. A informação jornalística é crucial para permitir que a sociedade debata e lide eficazmente com os desafios que enfrenta, além de promover os avanços civilizatórios necessários. A relevância do arcabouço jurídico é tão significativa que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio, foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1993. Essa celebração global deriva da relação entre liberdade de imprensa e democracia. Em resumo, quanto maior a liberdade de imprensa, mais robusta é a democracia de uma nação. Por outro lado, uma liberdade de imprensa tutelada como a que vivemos hoje, cerceada, violentada, limita ainda mais e enfraquece o nosso regime democrático. E isso é o que nós estamos tragicamente vivendo no Brasil. O marco geral que permite a liberdade de imprensa no Brasil é o segundo ponto da nossa conferência. É relevante destacar que a atividade jornalística, devido à sua própria finalidade, aqui várias pessoas trouxeram vários conceitos, e praticamente uma repetição, e aqui eu abordo de uma forma mais sistematizada, que é informar de maneira crítica sobre fatos e levantar hipóteses analíticas, que são as nossas percepções críticas. Frequentemente, essa nossa atividade ela entra em conflito direto com os direitos de personalidade, que abrange a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Estamos criticando alguém, a pessoa vai dizer, olha, eu estou tendo minha imagem atingida. Mas aí vem a questão dos sobrepesos. O que é que prevalece? O interesse público pela informação ou os direitos de personalidade? O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 10º, assegura o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrente de violações desses direitos. No entanto, surge a pergunta: como isso afeta os profissionais e os veículos de imprensa, considerando que qualquer pessoa pode alegar que os seus direitos de personalidade foram violados por uma matéria jornalística? A resposta está no artigo 220, que enfatiza a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrições, observando o disposto nesta Constituição, que é o processo de freios e contrapesos. O parágrafo 1º do mesmo artigo 220 acrescenta e adverte: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação, observando os dispostos nos incisos 4º, 5º, 10º, 13º e 14º do artigo 5º da Constituição Federal. Enquanto o parágrafo 2º expressa que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Observem bem, a Constituição coloca a liberdade de imprensa como sobre-direito. Ela enfatiza isso, ou seja, condenar jornalistas criminalmente e civilmente tem que ser a exceção. Mas por que isso acontece? Nós vamos ver mais adiante. Portanto, a liberdade de imprensa está firmemente protegida. Porém, o direito à judicialização e análise pelo Poder Judiciário também é assegurado. É nesse ponto que reside o perigo para a imprensa e a democracia no Brasil.
a fragilidade na formação dos magistrados, promotores e procuradores de justiça em relação aos fundamentos jurídicos da liberdade de imprensa é extremamente preocupante, pois vai além da deficiência técnica, abrangendo, em alguns casos, lacunas cognitivas e éticas. Nós temos mais de 40 casos de processos movidos contra o jornal. Mais adiante eu vou revelar para vocês os dados. Além disso, os membros do Ministério Público e magistrados encarregados de julgar os atos verbais de um jornalista, observem bem o que eu estou dizendo aqui, não possuem formação como comunicólogos e desconhecem a ciência por trás da elaboração de textos jornalísticos. São leigos julgando nossos atos verbais, leigos no sentido de ciência, porque não têm a habilitação técnica para compreender de que forma sistemática se estrutura um texto jornalístico. Olha a gravidade do que nós estamos vivendo, né? Então, assim, como resultado, tem havido um aumento de situações em que inaptidões cognitivas e éticas desses servidores públicos resultam em prejuízos para os profissionais e veículos de imprensa, afetando a sociedade e minando a própria democracia do Brasil. Toda essa fragilidade que nós estamos vendo também tem sido da democracia contribuída porque cada vez mais os jornalistas estão se contendo no seu principal papel, que é sendo observadores da sociedade, no seu processo de constituição, se tornem críticos, apresentando à própria sociedade uma percepção diferente do que o cidadão está tendo. Um marco legal para garantir julgamentos justos. Observem bem. O que nós vamos abordar agora foi dito aqui várias vezes. A lei de imprensa acabou, não surgiu nada no lugar, e me permitam dizer, é um grave equívoco. Surgiu, sim. E surgiu no lugar da lei de imprensa algo ainda mais poderoso, algo ainda mais interessante para proteger nossos atos verbais. E é isso que eu vou apresentar agora. O objetivo de estabelecer um referencial de atuação para os membros do sistema de justiça no Brasil, em 30 de abril de 2009, sob a relatoria do então ministro Aires Brito, o Supremo Tribunal Federal emitiu a petição de descumprimento de preceito fundamental de número 130, conhecida como a DPF 130. Surpreendentemente, ao longo de aproximadamente 16 anos de existência do jornal Grande Bahia, e após enfrentar cerca de 40 processos judiciais, em apenas 5 desses casos, magistrados demonstraram um nível significativo de compreensão da DPF 130. Em todos os casos envolvendo membros do Ministério Público, o conhecimento era completamente ausente, revelando a inaptidão institucional que essa entidade se tornou. Isso é evidência da inabilidade em cumprir sua função de preservar direitos, especialmente as garantias fundamentais da sociedade. Porque quando dizem o jornalista tem direito a sigilo da fonte, não. Está escrito isso. Mas, na verdade, a sociedade é que está sendo protegida. Porque é a ela que nós vamos exercer esse papel de preservar o direito. Com muita, na maioria sistemática das vezes, com muito rigor técnico. É deprimente o que eu já presenciei em mesa de audiência. Realmente é estarrecedor. As incompetências cognitivas dessas pessoas que se dizem magistrados e promotores é assustadora. Eu fico assim plasmado, para usar a palavra. Dentro da complexa legislação constitucional, em síntese, estamos lidando com verdadeiros leigos em direito, mas o direito da liberdade de imprensa, que, em um evento promovido pela ABI,
um desembargador virou para mim, lamentavelmente eu devo reconhecer, os juízes não têm preparo para estar julgando atos verbais de jornalistas. E o Poder Judiciário Estadual da Bahia precisa realmente prepará-los ou criar setores que sejam especializados nisso. Isso ele disse em um dos encontros promovido com a ABI, à época a Associação de Magistrados, e um proeminente desembargador, isso já tem alguns anos. Em síntese, estamos lidando com verdadeiros leigos em direito que ocupam posições públicas destacadas e que são remunerados substantivamente pelo povo brasileiro para transgredir o ordenamento jurídico e restringir a liberdade de expressão e imprensa. E isso é profundamente perturbador. Dentro dessa complexa legislação brasileira, a DPF emerge como um marco que busca delinear os contornos da liberdade de imprensa, um direito fundamental no contexto democrático. Importa salientar que, em 334 páginas, a DPF prescreve resumidamente o seguinte. Observem bem, nós, todas as vezes que somos acionados, pedimos para os magistrados usar como parâmetro a DPF 130, que tem 334 páginas e que é um arcabouço jurídico mais do que suficiente para proteger os nossos atos verbais. Mas a inaptidão é recorrente, tanto do membro da magistratura, quanto, em raras exceções, quanto do Ministério Público. Então, o sistema constitucional, aqui é o que diz a DPF, e eu vou fazer uma rápida leitura. O sistema constitucional da liberdade de informação jornalística é equiparado à liberdade de imprensa, porque o que está lá na Constituição é isso, liberdade de informação jornalística. Esta última é definida como um conceito jurídico que veta qualquer tipo de censura prévia, garantindo um espaço vital para a livre expressão de pensamentos e ideias. A plenitude da liberdade de imprensa, conforme delineado pela DPF 130, transcende a mera ausência de censura. Ela opera como um conceito jurídico que engloba as outras liberdades, incluindo a de expressão e de pensamento, informação e manifestação artística, científica, intelectual e comunicativa. Essas liberdades, ressaltadas no documento, são consideradas direitos pessoais superiores, fundamentadas no princípio da dignidade da pessoa humana. Como eu falei anteriormente, infelizmente, eu me preparei para uma apresentação com o tempo que foi delineado inicialmente para este momento. Então, eu vou precisar concluir, porque houve um esforço intelectual e eu busquei cumprir com a tarefa que esta entidade me passou. Eu lamento que não puderam cumprir o cronograma, mas eu tentarei cumprir o meu. Muito obrigado. A análise se aprofunda se eu considerar a relação entre a liberdade de imprensa e a seção constitucional sobre comunicação social. Esta seção é vista como uma expressão das liberdades previamente mencionadas, transferindo sua natureza fundamental às disposições subsequentes. Eu vou saltar isso aqui. Basicamente, a DPF apresenta um arcabouço completo sobre como os magistrados devem proceder no caso de conflito entre os direitos de personalidade e a liberdade de imprensa exercida por nós jornalistas e através dos veículos de imprensa. A liberdade de imprensa na Bahia e no Brasil. Violações à liberdade de imprensa têm ocorrido em todas as esferas do sistema judiciário. A mediocridade técnica e intelectual das decisões é chocante. Por vezes, magistrados cedem a interesses econômicos de colegas, amigos, parentes contra parentes, impondo condenações financeiras e até criminais que inviabilizam a vida dos profissionais e veículos de imprensa. O resultado desta falta de civilidade no sistema judicial, especialmente entre os menos qualificados membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, é a decadência da democracia brasileira, o esvaziamento do campo da crítica civilizatória e a ampliação da corrupção no próprio interior do sistema. A história nos ensina, em Areopagítica, o escritor em inglês, John Milton, proferiu um discurso histórico em defesa da liberdade de expressão e imprensa. Esse trabalho foi publicado em 1644, durante o período da Revolução Inglesa. O termo aeropagítica remete ao aerópago,
Conselho em Atenas, conhecido por defender a liberdade de expressão. O ensaio de John Milton é um dos tratados mais renomados da defesa de liberdade de expressão e imprensa. E o conceito central é que a verdade e a virtude só podem prosperar em uma sociedade onde a liberdade de expressão é garantida, algo que tem sido cerceada cotidianamente contra nós, profissionais dos veículos de imprensa, por decisões inconsequentes de magistrados. O autor contesta a censura imposta pelo parlamento inglês, argumentando que o livre debate de ideias é essencial para a busca da verdade e do conhecimento. Ele advoga pelo princípio da tolerância, afirmando que é necessário permitir a exposição de opiniões divergentes, pois é por meio do confronto de ideias que é possível aprimorar o entendimento e desenvolver uma sociedade mais justa. Quase 4 séculos depois, as lições de John Milton são reduzidas à mediocridade coletiva de um sistema de justiça corrompido nos seus princípios fundamentais. Isso ocorre porque há um esforço em silenciar a imprensa, a fim de manter os inconfessáveis interesses da classe dominante. Mas qual é o contexto atual da liberdade de imprensa no Brasil e na Bahia? Conforme mencionado anteriormente, a liberdade de imprensa é um direito fundamental e está prescrito na Constituição. No entanto, nos últimos anos, esse direito tem enfrentado ameaças provenientes de diversos fatores, tais como a polarização política, a disseminação de notícias falsas e a violência tanto jurídica quanto física e verbal dirigida a jornalistas e veículos de imprensa. Alguns dos principais desafios à liberdade de imprensa no Brasil incluem a polarização política, a propagação de notícias falsas e a violência contra nós e os veículos. Para ilustrar, o relatório da Organização Não Governamental Repórteres Sem Fronteiras, divulgado em 3 de maio de 2023, posiciona, observem bem, esse país em 90º lugar no mundo quando se fala em liberdade de imprensa. E está por trás disso a decadente atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. O que a entidade afirma é o seguinte: no Brasil, a violência estrutural contra os jornalistas ocorre em um cenário midiático marcado por forte concentração do setor privado e os efeitos da desinformação continuam a representar desafios à liberdade de imprensa no país. Na última década, pelo menos 30 jornalistas foram assassinados no Brasil, colocando o país como o segundo mais perigoso da região, ou seja, da América Latina. Para os profissionais de imprensa, nesse período, blogueiros, radialistas, jornalistas independentes que atuam em municípios de pequeno e médio porte, cobrindo corrupção e política local, estes são os mais vulneráveis. O assédio e a violência online contra jornalistas, especialmente mulheres, continua a crescer. Em 2022, pelo menos 3 assassinatos tiveram relação direta com a prática do jornalismo, incluindo do jornalista britânico que aqui estava, Dom Phillips, morto na Amazônia. Outro dado alarmante revela que, em 2022, ocorreram 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação, praticamente um por dia. Esse dado é da Federação Nacional dos Jornalistas. Adicionalmente, é importante mencionar que, em 2018, o Conselho Nacional de Justiça, isso aqui é um dado que todos devem estar atentos, elaborou um relatório estatístico sobre liberdade de imprensa, no qual registrou a existência de 4.345 processos judiciais em trâmite no país. Esses processos foram comunicados ao órgão de controle administrativo da Justiça por meio de notificações à Comissão Executiva do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, instituído pelo próprio CNJ em 2012. Na Bahia, o cenário da violência jurídica, física e verbal se repete em relatos semanais sobre novos casos registrados por entidades como a ABI, presidida por nosso querido amigo e colega Ernesto Marques, e o Sindicato de Jornalistas Profissionais da Bahia. Os casos de assédio judicial, e aqui a última parte da minha fala, contra o jornalista Carlos Augusto e o Jornal Grande Bahia. Adotamos o critério de proximidade e familiaridade para abordar o subtema no qual se destacam 2 situações correntes. A judicialização, eu vou pedir a atenção de todos, porque aqui eu vou dizer como nós temos atuado para combater. Felizmente, foram raros os casos em que nós perdemos uma ação, às vezes perdemos no primeiro grau e vencemos no segundo, e nós, no momento, estamos enfrentando graves casos de assédio judicial com abuso de autoridade, gravíssimos casos que estão no CNJ e serão levados ao Congresso Nacional.
E que essa instituição, bem como que a ABI, bem como o Sindicato dos Jornalistas, do qual eu faço parte há muitos anos, já prestou a devida solidariedade. No caso do Sindicato dos Jornalistas, eles vão levar, junto com a FENAGE, esta situação a vários lugares desse país. Mas a judicialização da atividade jornalística tem sido proposta em várias cíveis e criminais, cujo processo é mais complexo, demandando o pagamento de custos processuais e permitindo uma série de recursos para assegurar o pleno exercício da liberdade de expressão e imprensa por parte dos profissionais e veículos de comunicação. São duas situações. E uma são as várias comuns que eles ingressam, e para nós é o melhor de todos, porque eles têm que pagar custas, têm que pagar honorários de sucumbência, e os ritos processuais são mais longos. Mas tem a segunda também, que eles são propostos em juizados especiais cíveis e criminais que seguem o rito sumário. E aqui, observem bem, para os que são vítimas do assédio judicial, salienta-se que o uso dos juizados especiais e criminais está em ascensão, por dois motivos principais. Não há necessidade de pagamento das custas judiciais, raramente ocorre condenação da parte que aciona o jornalista ou o veículo de comunicação, raramente há condenação em honorários de sucumbenciais contra a parte que aciona jornalistas e veículos de comunicação. Os recursos legais são limitados, o que leva a questionamento, e aqui é interessante, existe um questionamento no Supremo Tribunal Federal. Isso quem nos trouxe foram dois brilhantes advogados de Feira de Santana, o Murilo Santana e o Paulo de Tarso, que fazem a linha de defesa principal do Jornal Grande Bahia. Os recursos legais são limitados, o que levanta questionamentos sobre a competência dos juizados especiais, cíveis e criminais para lidar com a complexidade das questões jurídicas relacionadas à liberdade de expressão e imprensa. Para ilustrar, entre junho e agosto de 2023, foram apresentadas duas ações contra o jornalista Carlos Augusto, Jornal Grande Bahia, ambas em juizados especiais, ambas com solicitação de censura e indenização. Em um dos casos, é bastante curioso, a matéria, acho que é de 2018, 2019, é uma matéria que é uma informação de caráter 100% público, produzida pelo agente público, que é a assessoria de comunicação da SSP. A imagem foi enviada para nós através da SSP. Não foi só o nosso veículo, como o Correio, o próprio Google e outros veículos que foram acionados nessa ação. No outro caso, o sujeito é um advogado e diz assim, o senhor me ofendeu. Aí, obviamente, aqui nós temos dois advogados, tem que estar materializado no texto. Nós temos que estar ali xingando a pessoa, objetivamente. Não pode ser subjetivo. O juiz não pode bancar o intérprete. O Ministério Público não pode bancar o intérprete. Mas, além disso, tem que estar materialmente comprovado o interesse do jornalista do dolo. Ele não consegue, achou uma palavra, o senhor me xingou. Não. Você lê, lógico que você não vai agradar dos fatos. O advogado estava, naquele momento, associado em um dos maiores criminosos do sistema de justiça do Brasil, responsável por corromper a própria justiça, vários desembargadores da Bahia e juízes, servidores. Ele próprio delatou, réu confesso, em 30 casos. Portanto, um mafioso. É dessa pessoa, é com essa pessoa que o advogado se associou, e eu faço as ressalvas, quem é ele, quem é o advogado, e conto sobre o caso. O que pode ser feito? As contramedidas judiciais adotadas pelos advogados Murilo e Paulo de Tarso abrange pedido contraposto, ou seja, a parte contrária seria condenada nos mesmos valores que pleiteia a ação, devido à improcedência do pedido inicial, avaliação da incompetência do juízo, considerando que se trata de um rito sumário, insuficiente para abarcar a amplitude da proteção conferida à liberdade de imprensa no Brasil. Terceiro, notificação ao magistrado para informar a Comissão Executiva do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do CNJ sobre a existência da ação judicial, fornecendo uma cópia da mesma e atualizando o órgão sobre cada etapa do processo judicial. Existem normativas do CNJ como juízes devem julgar
atos verbais de jornalistas que não estão sendo cumpridas. O próprio CNJ tem tido suas normativas desrespeitadas continuamente pela própria magistratura. É algo, assim, extremamente preocupante. Como o nosso sistema de justiça é disfuncional e desqualificado. Invariavelmente, os magistrados não atendem ao pedido e, independentemente da decisão que tomam, os advogados informam ao CNJ, enviando cópia do processo judicial. A medida tem o objetivo de alertar o órgão de controle da justiça sobre a tentativa de violar a liberdade de imprensa, um direito coletivo da sociedade. Caso ocorra conduta inadequada do magistrado, é interposta uma representação para que o órgão verifique a conduta e, se necessário, aplique a sanção adequada. Não se pratica jornalismo sem, como diz meu querido colega Ernesto Marques, o bom combate. O mesmo deve ocorrer na atuação dos membros do Ministério Público. No entanto, destaca-se que, no caso do órgão, o nível de falta de controle interno e o abuso praticado dificilmente são punidas, fato que coloca a entidade como uma das mais corrompidas em seus princípios constitucionais, devido ao descumprimento da missão definida na CF de 1988. E aí, nós listamos aqui uma série de entidades, eu não vou repeti-las aqui, mas vocês terão a oportunidade, eu já passei para o Ernesto Marques a nossa conferência, ele vai dispor no site da ABI, e nós iremos dispor em uma matéria que vamos publicar no Jornal Grande Bahia, onde os profissionais de imprensa, podem notificar os diversos órgãos, além da própria, no caso da Bahia, os que são associados à ABI, porque o compromisso da ABI Bahia é com seus associados, e os que são associados ao Sindicato dos Jornalistas também podem fazer, certo? Para que eles possam agir politicamente, no sentido de manifestações, ou conceder orientações na medida do possível. Mas é importante que cada veículo de imprensa tenha sua própria banca de defesa de advogados. As organizações mencionadas aí são várias, a Abrage, artigo 19, enfim, são inúmeras. Elas desempenham papéis importantes na defesa e promoção da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, dentre outras. Além delas, há o ordenamento jurídico internacional, permitindo a notificação ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, para a propositura de ações judiciais na Corte Interamericana de Direitos Humanos e em outros órgãos internacionais. Isso visa reaver direitos violados pelo sistema de justiça no Brasil. Essas entidades fazem parte do Sistema Interamericano de Promoção dos Direitos Humanos nas Américas. Os pedidos formulados têm o objetivo de buscar reparação e do signatário. Elas se baseiam em evidências dos atos praticados por agentes políticos do sistema de justiça no Brasil. Enfim, o último caso aqui é o que Ernesto Marques bem colocou, eu já encerro a minha fala. Trata-se, nós escrevemos mais de 300 matérias sobre o caso Faroeste. Muitas matérias, elas são baseadas em fontes que me entregaram documentos. Não é eu ouvi dizer. A fonte narra e tem um documento para poder evidenciar. Jornalista não prova nada, prova é a etapa de processo judicial. Então, assim, nós apresentamos fatos e narrativas. Nós somos um dos poucos veículos no país que tem um cuidado, e eu sou um dos poucos jornalistas que, sempre que tem uma fonte, eu busco consubstanciar a narrativa com documentos. Essa semana rejeitamos a publicação de 2 matérias, porque não tinham documentos. Tinha fonte, mas não tinha documento. Então, eu gostaria de ressaltar um grave caso de assédio judicial que afeta o jornalista Carlos Augusto, que sou eu próprio, Jornal Grande Bahia. Esse caso envolve, em tese, o abuso de autoridade praticado por um desembargador, que faz parte do 5º Constitucional do Ministério Público e atua como representante de uma espécie de sindicato de magistrados. Contra esse servidor e os associados a ele, foram apresentadas representações no CNJ. Essas denúncias também são levadas ao Congresso Nacional. Além disso, está sendo planejada a realização de uma coletiva de imprensa em Brasília para apresentar o caso em âmbito nacional. Além dessas ações, também serão interpostas ações nas Cortes Internacionais de Justiça contra o desembargador em questão, seus associados e o Estado brasileiro. Observem bem, ele propôs ações criminais e cíveis.
Essas ações começaram aqui em Salvador, as criminais. Foi pulando de um magistrado para outro. Do juizado dos juizados especiais para as varas comuns, e foi tramitando sempre as pessoas, os juízes não querendo julgar o caso, porque não tem substância material. Eu fui para a audiência. A promotora vira para mim para atender os interesses dele. É uma coisa assim que dá para rir, né? E pergunta, senhor Carlos Augusto, o senhor pode revelar quem é a sua fonte? Quando a obrigação dela é dizer, olha, a fonte revelou e tem um documento aqui. O Carlos Augusto não é obrigado a revelar quem é a fonte, não tem materialidade. É dramático. Eu quero agradecer a todos vocês, eu espero que essa explanação tenha servido para a amplitude do conhecimento e debate sobre liberdade de expressão e imprensa. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Augusto. No final, ele deu nome. Carlos Augusto, nesse último processo, está se referindo a um desembargador, que é o desembargador Júlio Travessa, hoje presidente da Associação dos Magistrados da Bahia. E uma das lutas que o desembargador empreende à frente da AMAB queixa-se exatamente de assédio contra os magistrados, este que teria sido ou seria cotidianamente praticado, segundo o desembargador, e a própria Associação dos Magistrados, por advogados. Então, percebam que aqui temos situações ou que nos aproximam ou que nos distanciam, nos colocam em conflito com o judiciário, né? Em algumas situações com a própria representação dos advogados, que é a OAB. Não há outro remédio para superar esse impasse, esses conflitos, que não seja o diálogo. Por isso, a ABI tem mantido entendimentos, conversas com a AMAB, que já foi nossa parceira, disse aqui na abertura, na primeira iniciativa que tivemos de abordar o tema assédio judicial ainda em 2015, e nós desejamos estabelecer com a AMAB, sem fulanização, a relação mais civilizada e mais produtiva possível, para que cada instituição dê a sua contribuição, para que nós consigamos arejar o ambiente, porque essa é uma medida. O assédio judicial atenta contra a democracia e é violento contra nós. É evidente também que há, certamente, divergências sobre, talvez, o próprio desembargador, seus associados, como disse Carlos Augusto, entendam que não estão praticando assédio judicial, que estão no seu legítimo direito de peticionar a justiça em relação a alguma publicação que ele entenda ser gravosa contra si. Então, diálogo. Essa é a receita fundamental para que a gente avance e a gente remova, ou pelo menos atue para remover essa coisa vergonhosa que está se alastrando em todo o país, que é usar a justiça para impor a censura, ou, o que é ainda mais pernicioso e mais perigoso para a democracia, que é introjetar em nós a autocensura. É mesmo antes de tomar alguma iniciativa, eu não vou publicar porque pode vir um processo por aí. Isso, infelizmente, acontece e tem acontecido, está no nosso cotidiano. Por isso, trouxemos esse assunto aqui com toda a delicadeza dele. Eu queria aproveitar e pedir, primeiro, à nossa assessoria de comunicação, que informe aos colegas que nos acompanham pelas redes sociais e pela transmissão, que o jornalista Levi Vasconcelos vai aqui apresentar o seu caso, que envolve também uma autoridade no exercício de um mandato parlamentar. Nós estamos falando de um senador da República que tem como proposição sua matérias do nosso alto interesse e que são temas que se relacionam. Quando nós estamos falando de liberdade de expressão, quando nós estamos falando de liberdade de imprensa, de direito à informação, de combate à desinformação, de combate às fake news,
todas essas questões estão imbricadas e também os personagens estão imbricados. Então, eu peço a todos que se mobilizem para ouvir esse depoimento importante que Levi Vasconcelos vai fazer aqui, e é muito precioso quando tem colegas com essa disposição, com essa coragem, como fez Carlos Augusto, como faz Levi Vasconcelos. Talvez poucos jornalistas tenham essa condição de fazer o que eles fizeram aqui, o que Levi vai fazer daqui a pouco, de sustentar uma oposição que é de denúncia, sim, sem assombro e sem temores. A esses colegas, a nossa gratidão por essa disposição. Mas eu vou pedir a Fernanda Gama, do Sindicato de Jornalistas, que vem aqui fazer a substituição. Fernanda vai precisar aqui do telão e da projeção, que ela preparou uma apresentação que traz dados nacionais aqui da FENAGE a respeito disso. E peço ao nosso pessoal de apoio à produção que já se mobilize para, assim que Fernanda concluir, a gente remove o púlpito, traz aqui as cadeiras para o momento de interação, tanto entre as pessoas aqui presentes e também com aqueles que nos acompanham aqui pela nossa transmissão no canal do YouTube. Então, por favor, Fernanda. Logo em seguida, nós faremos lá embaixo, no segundo andar, onde está instalada a sede da ABI, uma homenagem ao jornalista, abolicionista, advogado também, Luiz Gama, que nós reverenciamos todo dia 24 de agosto, inicialmente por iniciativa do nosso primeiro vice-presidente, Luiz Guilherme Pontes Tavares, lembrando que esse é um personagem que a gente não pode esquecer, não pode deixar, muito pelo contrário, cada vez mais a gente tem que trazer Luiz Gama por tudo que ele representa para a nossa luta do povo brasileiro, que vem de séculos atrás para construir um país livre, justo e efetivamente democrático. Então, por favor, vamos ouvir agora a Fernanda Gama, diretora do Sindicato de Jornalistas. Bom dia. Como Ernesto já falou, né, meu nome é Fernanda Gama, sou jornalista, estou vice-presidente do Sinjorba, o Sindicato de Jornalistas da Bahia, e vice-presidente nordeste da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Eu vou trazer aqui alguns dados que nós levantamos, a FENAGE, né, em 2022, no relatório de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa. Eu vou trazer especificamente os dados do cerceamento à liberdade de imprensa por ações judiciais. Não sei se a leitura está muito boa aí para vocês. Em 2022, foram registrados 13 casos de cerceamento à liberdade de imprensa por ações judiciais, 3 detenções e 3 episódios de injúria racial e racismo. Na Bahia, o Sinjorba apurou, em 2022, 9 casos de cerceamento à liberdade de imprensa através de ações judiciais. É importante deixar claro que são os dados que chegaram ao sindicato. Muitos colegas acabam não nos procurando, então a gente não tem como contar esses dados. Obrigada. Nós, além desses 9 casos, até agora nós acrescentamos outros casos, entre eles o de Alana Rocha, jornalista de Riachão do Jacuípe. Ela passou por 14 processos, 2 com condenação em primeira instância, e os outros casos ela foi liberada. Tasso Franco, do site Bahia Já, são 7 processos, 5 já encerrados e 2 em andamento. Raul Monteiro, Política Livre, 7 processos, 4 já encerrados e 3 em andamento. Carlos Augusto, nosso colega que falou antes de mim, Jornal Grande Bahia, 4 processos relacionados à Operação Faroeste. Fernando Duarte, do Bahia Notícias, ele respondeu por 2 processos. O Bahia Notícias também respondeu por 2 processos. O de Fernando foi encerrado, mas o do Bahia Notícias continua em andamento. Juscelino Souza, do Sudoeste Digital, foram 3 processos, 1 já arquivado. Levi Vasconcelos, 2 processos da Operação Faroeste, 1 julgado improcedente e o outro ele vai falar logo a mais.
Daniel Doria, Jornal à Tarde, um processo. Cíntia Kelly, que na época estava trabalhando no Bucão News, um processo do deputado Rosenberg Pinto, que também foi arquivado. Nós tivemos recentemente dois, não sei se vocês estão acompanhando, casos de assédio moral na UESB, que o Sinjorba denunciou. E o que acontece muitas vezes é que os denunciantes, eles vitimizam mais uma vez as vítimas, né? Eles atacam as vítimas de outras formas, e uma das formas, além do assédio moral cometido, eles atacaram as vítimas novamente de assédio moral, processando elas. Então, Andréa Póvoas, Aline Ferraz e Luiz Pedro Passos foram processados pelo acusado por terem denunciado o assédio moral que eles sofreram na Ascom e na TV e rádio UESB. Bom, como combater e se proteger? O Sinjorba, ele aconselha, em primeiro de tudo, fazer o jornalismo, né? O jornalismo ético, o jornalismo sério, com apuração, com a fidelidade dos fatos e ao levantamento de provas. Isso é o que vai resguardar o jornalista, porque, em caso de processo, o acusador não vai ter o que provar, né? O jornalista vai ter as provas ali de tudo que ele apurou. Denunciar junto às entidades sindicais, de jornalistas, a organizações de defesa de liberdade de imprensa e outras entidades associativas. A gente precisa que os profissionais nos procurem e façam essas denúncias. Muitos desses casos a gente soube por terceiros, e aí o Sinjorba, a FENAGE, procurou o colega para apurar o caso e para tentar acompanhar de alguma forma. Mas é muito importante que nossos colegas procurem as entidades sindicais para que a gente possa acompanhar e ver qual a forma que a gente pode ajudar. E algo muito importante é que seja dado a devida atenção aos processos, que seja constituída a defesa e que não deixe correr a revelia. A gente tem casos que o profissional vai deixando, vai empurrando com a barriga, acha que não vai dar em nada e acaba perdendo o processo por causa disso. Então, é importante realmente que tenha esse cuidado com o processo. Bom, o Sinjorba, em parceria com a ABI, ele tem feito um trabalho, né, parceiro, encaminhando para a assessoria jurídica através de entidades, escritórios parceiros e a Defensoria Pública, esses casos que chegam até nós. Desde que o Sinjorba assumiu essa gestão, Ernesto, a ABI, tem sido muito companheiro com o sindicato nessas situações. Inclusive, foi criado, né, há pouco tempo, a rede de combate, a rede Agostinho Muniz Filho de combate à violência contra profissionais de imprensa. Alguns desses casos a gente está incluindo na rede para que a gente possa acompanhar através dela. A FENAGE e o Sindicato dos Estados também têm alguns trabalhos feitos, né? Foi criado o Observatório Nacional de Violência contra Jornalistas, que foi uma iniciativa da FENAGE, acolhida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para monitorar os casos de ataques à categoria. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal procurou o sindicato dos jornalistas. Foi uma iniciativa do Ministério Público, junto com a FENAGE, mas quem está representando no Estado é o sindicato. Fórum de Monitoramento das Violações à Liberdade de Imprensa e Assédio Judicial contra Jornalistas. No Ceará, existe uma parceria com o Ministério Público Estadual que recomenda, né, quando recebe as denúncias, recomenda as ações aos órgãos de segurança pública e aos veículos de imprensa nos casos de cobertura de grandes eventos e conflitos sociais. E no Paraná foi criado um protocolo de acompanhamento do Ministério Público Federal do Paraná em relação aos casos de violência e assédio contra jornalistas. Além disso,
a FENAGE hoje ela está lutando para que seja criada uma lei existe na União Europeia uma lei anti-SLAPP. Eu não sei se é assim realmente que se pronuncia, tá, gente? E a FENAGE acredita que é necessária a criação de lei contra ações judiciais intimidatórias promovidas contra os jornalistas. Além disso, né, como eu já falei da Rede de Combate à Violência, nós temos como parceiros o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Guarda Civil Municipal de Salvador, Polícia Civil e Militar, a OAB da Bahia e os veículos TV Bahia, Correio, TV Aratu, a Band Bahia e a UFBA, que têm trabalhado junto com a gente nos casos que chegam até a rede, né? Essa foi acredito que uma das maiores vitórias do sindicato e da ABI, foi essa criação da rede, que nós já tivemos casos de sucesso. No caso de Alana, a gente teve um caso recente, né, que vocês devem ter acompanhado, que ela foi vítima de uma tentativa, sei bem como nomear a tentativa, né? O carro dela foi depredado, enfim. E foi através da rede que a gente conseguiu que fosse identificado o agressor, que fosse punido o agressor, enfim, está em andamento o processo, mas foi a partir do momento que a rede entrou em ação que a gente conseguiu identificar o ocorrido, né? Uma das coisas que eu queria citar, uma das coisas importantes, eu não sei se vocês perceberam, o que é que tem em comum os casos que eu apresentei aqui dos jornalistas que sofreram assédio judicial. Todos denunciaram políticos ou judiciário, com exceção da UESB, né, que não deixa de ser algo político também. Mas é um cerceamento realmente à liberdade de imprensa, é uma forma de tentar nos calar, e que uma forma que a gente pode combater isso, mais uma vez eu reitero, é a denúncia nas entidades sindicais para que a gente possa lutar e combater. Não existe, aí eu quero finalizar agora com essa frase que está no nosso relatório. Sem imprensa livre e sem jornalistas exercendo a profissão com segurança e condições dignas de trabalho, não há verdadeira democracia. Obrigado, Fernanda Gama, e obrigado ao Sindicato de Jornalistas Profissionais da Bahia. Eu peço, então, ao pessoal que primeiro acender a luz aqui de frente. Vamos lá. E eu apoio aqui o pessoal para desmontar aqui a tela, não vamos ter mais uso da tela, enquanto eles terminam aqui. O Levi já pode se posicionar. Vem para cá, Levi, para fazer a exposição do caso de Levi. Assim que Levi terminar, aí a gente tira aqui o púlpito, coloca, portanto, as cadeiras aqui para que os três possam interagir com a plateia. Logo em seguida, nós iremos ao segundo andar, onde faremos lá a instalação do retrato de Luiz Gama, feito pelo artista gráfico Cal Gomes, mineiro radicado na Bahia há bastante tempo, chargista, bastante premiado, e que já foi também alvo de ação judicial por causa de charge. Isso também acontece. Levi Vasconcelos, abre o verbo. Vocês falaram aí da Operação Faroeste, é bom explicar o DNA, a origem, né? De há muito tempo, né? De longas datas, o pessoal lá do Oeste, especialmente Formosa e Rio Preto, vinham aqui reclamar desse esquema que resultou na Operação Faroeste. Como era uma coisa que eram acusados juízes, desembargadores, né? Ninguém se metia, nem jornalista, nem político. Eu, particularmente, avaliava que se esse assunto lhe interessasse, ele era muito complexo, você tinha que ouvir muita gente, etc. e tal.
e botar no ar, mesmo ouvindo todos, ainda correndo o risco de enfrentar um processo só por você citar a pessoa. O que é que ocorria lá no Oeste? O pessoal lá do sul do país, Santa Catarina, gaúcho, paranaense, vinham aqui, tinha lá um pedaço de terra, uma fatia de terra que interessava a ele, perguntava ao ocupante, o poceiro, quanto é que é a sua terra? O senhor vende? Vendo. Quanto é que é? X. Puf, pagava, ia no cartório, regularizava e depois aparecia outro dono com outra documentação que ganhava toda na justiça. Né? Era esse o esquema que denunciava, que depois veio se confirmar. Nunca me envolvi nisso porque eu faço coluna de jornal e quando você vai se meter em assunto polêmico, tem que ouvir várias pessoas, você perde muito tempo com um assunto e eu evito isso. Né? Mas tudo bem. Na pandemia, como de hábito, você sempre faz lá a coisa, olhando tudo que está se passando, era tudo online, para depois ligar, e eu estou lá um dia de 2021, olhando as publicações, aí pinta o vazamento da... Alguém noticiou na mídia nacional que a delação premiada da desembargadora Sandra Inês Ruccioli tinha 68 nomes citados, entre eles um de um político com mandato no Congresso. Ponto. Eu queria saber quem é o político com mandato no Congresso, só isso. Aí pego o telefone, em alguns pontos da Bahia, lá no Oeste, eu tenho um colega nosso, Roberto Senna, em Barreiras, tem outros em Luiz Eduardo Magalhães, Sampaio, né? Carlos Sampaio, ele é lá de Brasília, é um cara que gosta de cheiro de mato, está lá, um jornalista experiente. Pego o telefone. Ô, Sampainho, quem são os políticos da Bahia que circulam aí nessa área da Operação Faroeste? Aqui só tem 2 que têm projeção estadual. O senhor Ângelo Coronel, presidente da Assembleia Legislativa, e o senhor João Leão. Né? Eu disse, quem é que você acha que é ele? Não tenho a menor dúvida que é Ângelo Coronel. Bom, isto posto, pego o telefone e vou cumprir o protocolo do jornalismo, ouvir as partes. Né? Ligo para Leão. Ô, Leão, você e a Faroeste, quer me dizer, Leão era vice-governador? Leão respondeu assim, textualmente, foi na governadoria, na vista de todo mundo. Continuo cagando. Porque na Operação Lava Jato ele disse que estava cagando e andando na cabeça desses cornos. Continuo cagando. Procurei a assessoria do senhor Coronel. Produzi esta nota aqui que eu vou ler para vocês. Publicada no dia 20 de julho de 2021. A relação da desembargadora Sandra Inês Ruccioli, no bojo da Operação Faroeste, coloca entre os 68 citados um político com mandato no Congresso. Quem é o dito cujo? Deus e o mundo, é isso que retou ele, apontam para o senador Ângelo Coronel, que quando era presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, intermediou um acordo entre José Walter Dias, o borracheiro que virou dono de uma área que tem 5 vezes o tamanho de Salvador, pelo qual ele poderia receber cifras superiores a 600 milhões. Se é que o é, a assessoria de Coronel diz que não recebeu qualquer informação oficial sobre o assunto. E, nas vezes em que falou sobre o caso, disse que apenas foi intermediário do tal acordo, e não tem qualquer conexão. Ponto. Essa foi a nota publicada. Publiquei. Liga o pessoal lá do jornal, a direção do jornal. O senador Ângelo Coronel está dizendo que você está dando tela aos inimigos dele, etc. e tal.
você diga, Mariana, que é a nossa editora, você diga ao senador Ângelo Coronel e à direção do Jornal à Tarde que eu sou jornalista. Isso aí é produto de uma apuração jornalística. Não tem interesse com qualquer que seja, com quem quer que seja. Não tem link, não tem denunciante. Fui eu mesmo que fui atrás. Ele aí, sei lá, com a amizade dele com alguém da tarde, vai lá e arranca do online, tira do online. Eu disse, da minha parte, fique totalmente à vontade, né? Eu não considero como censura, porque não sai aí, mas no meu site, o bahia.ba, sai. Eu cheguei lá e publiquei, né? Estou na minha, quando de repente pinta ele, recebo a citação de que ele me processou na casa na Justiça Civil. Ele pedindo 40 mil de indenização. Eu disse, eu vou pagar de 100 em 100. Cara de pau. Esse processo, aí nesse meio tempo, vazou a delação da desembargadora, a interesa dela, e descobriu-se que o político por ela citado era ele mesmo. Pronto, ganhei essa casa da Cível. Quando eu penso que o assunto está resolvido, né, recebo outra intimação da Justiça Criminal. Fui observar um detalhe. Esse detalhe é que ele entrou primeiro com a ação criminal. Essa que está correndo agora foi anterior à outra. Né? Aí vai para a primeira audiência, fui lá, o juiz cumpriu aquela praxe, né? aquele protocolo que ele sempre faz, tem alguma possibilidade de acordo, se você se retratar, etc. Tal, pá. Ele disse lá que por ele tudo bem, mas conversava com o delegado. Na minha vez de falar, eu disse, não, doutor, a vítima que sou eu, ele está querendo me intimidar, até porque eu provo o que digo. Né? Disse, eu provo o que digo. Né? A vítima que sou eu, ele está com um processo intimidatório. Eu não tenho nada pessoal contra o seu Ângelo Coronel. Foi presidente da Assembleia Legislativa por 2 anos, várias vezes estive no gabinete dele, e a única coisa que eu levei de pessoal dele lá foi o cafezinho, que nem era ele que pagava, era a Assembleia. Só. Agora, não dá para eu, não tenho nada para correr atrás dele, disse isso ao juiz assim, não tenho nada para correr atrás dele, eu sou um respeitador da natureza, tenho um profundo respeito por tudo que é da criação divina, inclusive os urubus, mas eu particularmente detesto carniça. Né? Aí, puf. Não tenho nada a me compor com esse rapaz. O processo está aí eu virei e disse, olha, o meu advogado, ele não pôde vir, que teve o meu advogado, o doutor Vivaldo Amaral, que, por sinal, falei com ele hoje de manhã, dizendo que ia vir aqui. Falei ontem, com a direção da tarde, o negócio de coronel eu vou botar na rua, porque eu quero dizer com absoluta clareza que ele está querendo intimidar um profissional de imprensa no exercício da sua profissão. Tudo que se fala da Faroeste, que ele está falando aí, nego, bota processo, faz parte do esquema. Como eu disse a vocês, né? O cara que lesava a terra, aí, dentro disso aqui, eu passei para a direção da tarde, eu digo, olha, eu estou botando que ele aqui, isso é fruto de uma operação, porque o que dizem dele são coisas terríveis. Diz um bocado de desgraça. Eu não vou citar nada porque eu não provo. Mas provo o que dizem. Provo que a reputação dele no meio é terrível. Nego diz que ele está todo comprometido até o pescoço, que se a polícia for lá, não perde viagem. Não falei nada disso. Acho que ele, o seu Ângelo Coronel, está aí fazendo essas leis aí que são simpáticas, que eu conheço bem de perto. Para além disso, tinha um deputado que era meio aloprado, chamado Targina Machado, que só chamava ele de canalha.
na Assembleia, né? Quando ele se elegeu senador, no restaurante da Assembleia, eu vou entrando, está Targino lá almoçando, vira alguém e pergunta assim: ô Targino, você que sempre chamou o coronel de canalha, e agora como é que fica? Targino, teremos um canalha no Senado. Isso eu publiquei. E no dia seguinte, Targino me chamou para explicar por que é que chamava ele de canalha. Eu chamo ele de canalha porque no governo de Nilo Coelho ele era prefeito de Coração de Maria, eu, o deputado estadual dele, falei com o Nilo para arranjar dinheiro lá para o hospital da cidade, estava para Nilo resistindo, acabou cedendo e inaugurando. Quando a gente foi inaugurar o hospital, a equipe do comando do hospital já estava toda montada com os parentes dele. Ele botou todo mundo lá. Foi o que Targino me disse. Foi o único caso que eu tive com o seu Ângelo Coronel. Na minha trajetória de jornalista, ameaça de processo já tive de porretado. E tem uma resposta padrão. Se a gente for ligar para isso, o jornal não sai. Né? Processo mesmo, só tive um, de Roque Aras. Né? Eu publiquei no jornal, na Tribuna da Bahia, que ele, em Barreiras, se passou o Chico Pinto pedindo voto para Roque Aras. Né? Eu ouvi isso na Câmara de Feira de Santana. Mas publiquei como se fosse fato. Eu errei. Nesse dia, eu aprendi. Aí, não precisou. Quando eu percebi que errei, eu cheguei para o juiz e disse: eu errei. O senhor tem um problema de se retratar com ele? De jeito nenhum. Me desculpe. Ele aí queria botar que eu botasse o jornal, que eu vi isso de fonte inidônea. Eu digo: aí não. Eu vi na Câmara de Feira de Santana, porque ele estava lá brigando, etc. Foi o único processo em toda a minha vida. Nunca processei ninguém por nada. No caso desse de Coronel, teve o primeiro. Eu digo, quando acabar o processo, que está rolando, eu vou reverter a coisa e processar ele por litigância de má-fé. Aí eu descubro outra coisa. Que ele tem foro privilegiado. Se eu quiser processar ele por litigância de má-fé, vai ser em Brasília, no STJ, no STF. Eu vou cantar algum colega nosso lá de Brasília, arranja algum advogado aí, né? Para entrar com esse processo aqui. Eu só quero o seguinte: metade do dinheiro que vier da indenização é de você, metade de Irmã Dulce. Entendeu? Puf! Agora, acho que ele está fazendo disse ao filho dele, ao deputado, tenho nada contra vocês, mas me disseram lá no jornal à tarde, Luciano Neves me disse, que o amigo da tarde não é o seu pai, é você. Então, foi você que foi falar intriga. Então, eu desejo para vocês exatamente aquilo que o senhor João Leão desejou para o pessoal da Lava Jato, que o denunciou. Estou cagando e andando. Meu advogado é o doutor Vivaldo Amaral, que hoje de manhã eu falei com ele, dizendo que vinha para cá, e ele me confirmou o que Moacir Neves já tinha me dito, do Sindicato de Jornalistas, que ele está se colocando à disposição do jornalista para atender esse tipo de situação. Falo isso, como eu estou dizendo, quando eu digo e repito que eu nunca processei ninguém e só fui processado essa única vez por Roque Aras, é que eu não tenho qualquer interesse pessoal de litigar, apenas dizer que nós devemos exercer a nossa profissão com limpeza ética e moral, como eu tento fazer. Bom, alô.
eu fui sair um pouquinho para receber quem que está aqui nos visitando, e, portanto, eu nem vou provocá-lo a se pronunciar aqui, né? Mas está aqui entre nós, deixa eu chamar a câmera para cá, para o pessoal trabalhar aqui direitinho. Mas está aqui entre nós um amigo dessa casa, um parceiro em outras frentes de luta, um amigo muito querido, por quem nós temos um respeito muito grande, que é o desembargador Lidivaldo Brito, para quem eu peço uma saudação, uma salva de palmas. Bom, está aqui também, eu agradeço muito a presença do professor Jair Cardoso, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, está aqui conosco, nos prestigiando, além dos colegas que estão nos acompanhando aqui pela transmissão. Eu acho que fica melhor se a gente jogar as cadeiras um pouquinho para cá, né, para a gente facilitar aqui o nosso colega da segunda câmara. E eu convido agora a virem para cá Levi, Augusto e Fernanda, para a gente fazer uma rápida rodada de interação. Que horas são, gente? 12h24. Certo? Vamos. Como? Carlos Augusto, para cá. Carlos Augusto, Fernanda e Levi. Levi Vasconcelos, cadê ele? Levi está ali cumprimentando o desembargador. Levi, por favor, aqui para frente. Aqui de pé. Nós vamos fazer uma rápida rodada aqui com os nossos 3 convidados e logo em seguida eu convido todos para irmos lá para o segundo andar, onde faremos a instalação do retrato que faz uma homenagem aqui ao legado do advogado, jornalista e abolicionista Luiz Gama. Bom, eu não estava aqui te ouvindo, Levi, eu soube que você deitou falação aqui, soltou o verbo, né? Agora, ele tem autoridade para falar sobre isso, não somente porque todo mundo sabe, o jornalista, que é Levi Vasconcelos, multipremiado, Levi já deve ser proibido de participar de concurso de jornalismo, porque ele ganha todas, não sobra nada para a turma mais jovem. Aí ele parou de concorrer para dar uma colher de chá para a turma mais jovem, mas é importante quando coloca essa autoridade, essa história, essa autoridade pessoal, é a história que ele carrega, para poder dizer tudo que ele disse. Eu nem ouvi tudo que Levi disse aqui. O pessoal já ficou de cabelo em pé. Pela contundência, a gente sabe que o que Levi está falando aqui não é muito diferente do que ele escreve cotidianamente na sua coluna no jornal e do que ele diz nas 2 participações diárias que faz no programa Isso é Bahia, na Rádio à Tarde FM, e é ao vivo, não é gravado, portanto, é absolutamente a vera, né? Então, eu pergunto aqui da plateia e peço ajuda do nosso pessoal. Pode ser, Carlos, traz uma também. Se temos interações aqui dos que nos acompanham pelo YouTube, mas já temos uma primeira inscrição, que é de Amália. Eu peço ao pessoal que me consiga um outro microfone, enquanto eu passo esse aqui para a Amália. Então, muito interessante, muito contundente a proposta. Sempre ponderando pela brevidade das intervenções, para que todos possam se pronunciar. E, assim, a de todos vocês. Mas o que ficou assim, que foi uma coisa que Levi pincelou, né? Foi a questão que eu fico a me perguntar, estava a me perguntar antes dele até colocar essa questão. Como é que fica a situação desses danos morais causados aos profissionais de imprensa, não é? Frente a um assédio judicial? Como é que fica esse processo de indenização, de danos morais e de outras coisas? Você colocou isso, pincelou, como uma possibilidade de vir a fazer, tão logo se feche esse assédio aí, essa questão desse processo. Mas, assim, os demais, vocês têm informações ou poderiam colocar, porque isso merece realmente, porque isso torna o indivíduo vulnerabilíssimo a ponto de ter que tratar da verdade como ela é, de ter que levar a público isso compromete a qualidade da informação, isso é muito sério, que vai para além da própria pessoa que foi vitimizada com isso, né? Se tem alguns casos, gostaria que Fernanda relatasse, mas isso é algo que requer uma seriedade, um rigor maior. Tenha dúvida, amiga, que é algo que requer um rigor maior. Eu acho que quem sofre indenização pública, quem sofre danos morais, é justo que seja indenizado. No meu caso, uma tentativa de coerção, ele foi dizer à direção da Tarde que
eu estava dando trela aos inimigos. Está me chamando de moleque de recado, de A, de B, de C. Eu tive que mostrar para a direção da tarde as gravações das apurações que eu fiz, nego falando o diabo dele. Eu digo, aí, o que é que houve? Foi isso aqui. Né? Isso é um tipo de assédio moral. Mas virei para ele e disse, isso aí a gente vai se bater na justiça numa boa. Né? Virei para o pessoal dele. Se você quiser, pode falar o que você quiser. Vou entrar, vou depois transformar num protesto por litigância de má-fé e antecipo que Irmanduz está muito necessitado, o dinheiro vai todo para lá. Aí pintou essa situação de Brasília. Né? Eu estou vendo como é que eu vou fazer, porque eu não sabia disso, foi o doutor Vivaldo Amaral que me explicou. Eu digo, olha, a matéria, o assunto está citado. Um político mandato no Congresso, né? Ele é senador da República, fatalmente é uma coisa pertinente ao mandato dele. Isso vai ser no STF. Essa parte ainda que eu não... Mas acho que é mais um complicador para nós que nos julgamos vítima. O que ele falou aqui, desse assédio contra o pessoal da Lava Jato, isso é rotineiro. Quem fala de Lava Jato, fala pelo menos em algum tempo, era pau cerrado. O nego batia, era proibido falar. Né? Você não podia falar. Hoje, lá no Oeste, se fala tranquilamente e o nome dele é citado porque ele foi lá em Formosa do Rio Preto, veio aqui na Assembleia, firmou um acordo entre grileiros e grilados, os que se diziam grilados e os que eles acusavam de grileiros, para os grilados pagar X arroba de soja por ano. Uma boa poitada, alguma coisa como 20 mil arroba de soja por ano, um cara que produzia 60 mil arroba, tirava um terço para dar para ele. Tudo isso, quem falou, ganhou um processo, mesmo sendo verdade. Agora, eu aqui para nós, o doutor Vivaldo me disse para eu ter todo cuidado com a adjetivação. Eu aqui para nós acho que a gente deve andar sempre de cabeça erguida com quem quer que seja, de uma forma respeitosa. Aqui também os colegas que me conhecem da vida toda. Sempre com todo respeito, ético e moral. Levarei para o túmulo uma grande honra pessoal. Não sou corrupto. Agora, não tenho nada por que me agachar diante do senhor Ângelo Coronel. Ontem, eu reuni a direção da tarde para comunicar isso. Eu vou falar o caso de Ângelo Coronel, porque não tenho nada para me agachar diante dele. O juiz fez lá uma proposta. Ele está cumprindo o papel dele, é normal, proposta de retratação. Não, a vítima sou eu. Ele tem que se retratar comigo. Bacana, Levi. Obrigado. Nanda, quer acrescentar? Bom, nossos colegas eles ficam com receio, né, de seguir adiante, tomar a mesma atitude de Levi, de buscar uma retratação através do judiciário desses processos. A maioria dos processos foram julgados improcedentes. Então, realmente, eles poderiam tentar buscar uma indenização por danos morais, porque, assim, é importante também a gente salientar que os processos é do lado mais fraco da corda. Eles não processam os veículos, na maioria das vezes. Eles processam o jornalista, e tenta prejudicar o jornalista junto ao veículo de comunicação que ele trabalha. Mas, através da justiça, esses profissionais fazendo bom jornalismo, como o Levi já falou, na justiça a gente prova que não foi inventado nada, né? Foi feito jornalismo de verdade. Mas a gente não tem casos, pelo menos nesses apurados por nós, do profissional querer continuar a buscar indenização e tudo mais. No caso de Levi, ele querendo nosso apoio, o apoio do Sinjorba, da FENAGE, da ABI, a gente está aqui para isso. Obrigado, Fernanda. Como? Carlos Augusto, vai falar agora. Passa aqui o microfone para ele, Nanda. Bom, Levi falou que viu, possivelmente, no jornal
de circulação nacional, mas, de fato, o primeiro veículo que publicou o que seria uma possível delação foi o jornal Grande Bahia. Isso aconteceu no dia 9 de setembro de 2020. Semana passada, exatamente há uma semana, eu estava prestando depoimento de maneira remota em um processo como testemunha em que um advogado processava o outro em relação ao caso Faroeste e eu ali relatava para o juiz como eu construí a seguinte matéria. Caso Faroeste, advogado Pedro Henrique Duarte diz que a assinatura da possível proposta de delação em nome da desembargadora Sandra Inês Rucciolelli e do filho não é dele. Documento circula na rede social do WhatsApp. Então, nós tivemos todo o cuidado de analisar o documento, identificar a pessoa, procurar a pessoa através de outras pessoas para que ele pudesse informar se a assinatura era dele, se aquilo ali era verdadeiro ou não, para que evitássemos publicar o documento na íntegra, embora pudéssemos publicar. Porque, naquele momento ali, o documento já era público, já circulava nas redes sociais. Essa matéria minha gerou, inclusive, o meu testemunho, isso aqui eu não narrei em matérias, tá? Eu estou falando pela primeira vez. Eu passei 2 horas prestando depoimento como testemunha e não como investigada à Polícia Federal. Porque essa matéria aqui, que tem... O que é que eu fiz? Eu retirei os nomes e deixei detalhes suficientes para comprovar a autenticidade do que eu estava narrando ali. E reduzi a narrativa a categorias: advogados, desembargadores, juízes, servidores, filhos de juízes, enfim, essas coisas todas. E aí eu conto, né, através dessa entrevista, e foi assim que surgiu essa matéria, que outros veículos, e possivelmente, como Levi, com certeza, como Levi narrou, devem ter também colocado, porque depois disso, de fato, teve a delação da Sandra Inês, e quem primeiro publicou foi o jornal Estadão. E quando você pega essa matéria e compara com o que saiu no Estadão, os termos são muito parecidos. Mas eu falei aqui uma coisa que talvez poucos tenham entendido. É possível, na ação civil, ingressar com pedido contraposto. É imediato. Você já pede a condena. Bom, é o seguinte, estão me processando, eu estou dizendo, olha, a ação é improcedente, não tem fundamento, e eu estou te processando de volta e te pedindo indenização. Tanto isso pode ser nos juizados especiais, existe um outro termo que eles usam para a justiça civil comum, que não é pedido contraposto, reconvenção, né? Estava buscando essa palavra, reconvenção. No caso, quando é os juizados cíveis normais, é isso. No caso criminal, o Levi está inteiramente correto, tem que esperar o processo concluir, ter o trânsito julgado de sentença, o jornalista ser indenizado ou ser inocentado, e aí cabem 2 tipos de processo. Um civil indenizatório, que é um tipo de processo, e o outro é crime. O que você está falando são 2 ações, na verdade, né? A ação crime e civil indenizatória, entendeu? Que eles transitam em juízos distintos, né? Hein? Pronto, eu estou incentivando nesse processo. Infelizmente, como eu disse, os juízes são bastante reticentes quando é para conceder o nosso caso aqui. Mas nós temos um caso emblemático que está no Tribunal de Justiça. Há cerca de 10 anos eu publiquei uma série de reportagens reunidas no contexto, vamos resumir, máfia do lixo em Feira de Santana. A empresa ingressou com ação pedindo R$1 milhão de indenização. O juiz nem teve audiência. O juiz disse, olha, isso aqui o jornalista narrou, tem documento, tem tudo, vocês estão condenando. Condenou a empresa. Mas, em vez de dar os honorários sucumbenciais e as outras coisas todas, ele condenou em 2%, R$20 mil. A nossa defesa interpôs recursos, o juiz não reconsiderou, pedindo que, bom, existe uma tendência de 10% a 20%. O tempo passou e isso já está sumulado no Tribunal de Justiça, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Chegou no Tribunal de Justiça da Bahia, o tribunal, lamentavelmente, não atentou para o que estava lá peticionado e ainda assim negou. Quando eles viram que o recurso ia subir para o STJ, aí o próprio presidente da Câmara, a própria relatora, ou foi a presidente da Câmara, acho que foi a presidente da Câmara, falou para os nossos advogados, olha, entra com pedido de juízo de retratação para a gente reavaliar. No mínimo é 10%, no máximo é 20%.
que é uma forma que a gente tem de poder pagar pelos serviços dos nossos advogados. Como eu falei para vocês, foram 40 processos. Eu lido com a teoria do poder. Eu não lido com brigas, comentários, são reportagens densas, baseadas em documentos. São coisas muito sérias. O que eu recebi agora, uma cópia de uma ocorrência de polícia, envolve uma falsificação de documentos junto ao INEMA. Eu estou dizendo isso aqui pela primeira vez. E falsificação de documentos junto ao INEMA para poder viabilizar licenciamento de áreas, algumas delas de proteção ambiental, no oeste da Bahia. Está dentro do contexto do faroeste, mas não tem nada a ver com magistrados, mas tem a ver com os empresários. Nós vamos reportar isso no domingo, já mantivemos contato com o INEMA negou que a pessoa que tenha sido, que esteja lá, seja funcionária, embora lá estivesse acompanhando ela, como está relatado, um funcionário do INEMA. Era uma mulher e, enfim, nós temos a cópia da ocorrência, temos o relato e temos documentos. E são fontes, como nós estamos dizendo para vocês, são fontes extremamente qualificadas. Pessoas que estão dentro de um sistema e que nos informam e que acreditam em nosso trabalho. Foi isso que eu disse ao juiz, foi isso que eu disse ao advogado. Ele perguntou para mim, o senhor noticiou mais de 300 reportagens do caso Faroeste, várias delas com documentos sigilosos. Como é que o senhor consegue isso? Porque pessoas sérias, que acreditam na nossa análise técnica, que acreditam no jornalismo que nós fazemos, nos entregam, nos contam os fatos, e ali está, o que ela diz está no documento. E nós estamos publicando, e eu disse ao juiz, estamos fazendo um favor ao sistema de justiça desse país. Nós temos um desembargador, uma pessoa amiga. Por favor, desembargador Edivaldo, o senhor é uma referência de ética. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso, pessoalmente, no encontro que nós tivemos na sede do Instituto Geográfico da Bahia. É uma pessoa que, quando você conversa, você percebe o compromisso. Vem do Ministério Público. Mas, como eu disse, lamentavelmente, nem todos são assim, embora sejam a minoria, e basta ver as sessões do CNJ. Gente, o que eu estou falando aqui, basta assistir. Se algum de vocês tiver o cuidado de ver o CNJ, que é uma instituição séria, o Poder Judiciário é uma instituição séria, por isso que depura o que não está acontecendo no Ministério Público através do CNMP. Então, assim, quem garante o nosso direito, em última instância, é um magistrado. E quem viola nosso direito, em última instância, também é um magistrado. Eles têm que estar mais qualificados. A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem que ser passada como curso pelo Poder Judiciário para todos os magistrados do Brasil. É inaceitável o que eu tenho visto, desembargador Edivaldo, muitos despreparados do ponto de vista técnico e, em alguns casos, intelectuais, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário. É de plasmar. O senhor não estava aqui, mas eu disse, uma promotora de justiça queria que eu revelasse que era a fonte das minhas matérias, naquela série de reportagens em que eu abordei que há poucos meses de uma eleição queriam mudar o regimento interno do Poder Judiciário para que pudessem eleger não os 5 mais antigos para a presidência do tribunal, mas o colegiado pleno. O desembargador que preside o Tribunal de Justiça da Bahia está em linha de sucessão do governador. Existe o princípio da anualidade da lei para processos eletivos. A promotora e a juíza estavam questionando isso quando o próprio colega dele, que é o corregedor de justiça, pediu vista no processo. Hoje ele é corregedor de justiça, na época era um dos possíveis candidatos, estava participando do processo. São essas coisas que nós vivenciamos. E não são pessoas pouco sérias que nos procuram, não. São aquelas pessoas que querem ver esse tribunal nas alturas. Porque a maioria dos desembargadores que estão ali é formada de pessoas éticas, comprometidas propositivamente. A maioria dos magistrados, da mesma forma. Mas, lamentavelmente, existe um termo que na advocacia comum, auricular, concluindo, é um pedido que faz ao ouvido de um promotor, de um juiz, né? E aí eles têm um termo que eles usam bastante curioso, né? Para poder não analisar o processo à luz da lei, à luz das evidências materiais, à luz dos princípios constitucionais, mas num sentido contrário, de violar. É isso, senhores.
o desembargador saiu ali, eu queria dizer que o desembargador Lidivaldo Brito, essa pessoa que foi promotor lá em Valença, é uma figura de uma trajetória bonita. É um homem decente. É tudo que meu amigo aí quer. Obrigado mais uma vez aos três convidados aqui, a Levi, a Fernanda e Carlos Augusto. O assunto não se esgota aqui, muito pelo contrário. Acho que todos os elementos foram colocados aqui, tanto os dados trazidos por Fernanda, que contabiliza, vamos dizer assim, casos, tanto os nacionais quanto os casos locais aqui. E nós vamos continuar conversando. A ABI vai agendar uma reunião de trabalho com a direção da Associação dos Magistrados e, claro, vamos dialogar diretamente com o desembargador Júlio Travessa. Já iniciamos uma aproximação com a Universidade Federal da Bahia, esperamos que esse seja um dos assuntos que possamos tratar dentro do acordo de cooperação que pretendemos celebrar com a UFBA e com o Sinjorba também. Eu faço apenas a ressalva que o desembargador assina embaixo de todas as referências ditas aqui. Quem é da minha idade, mais ou menos, conheceu o Lidivaldo Brito quando ele era ainda o porta-voz da Polícia Federal. Depois a gente acompanhou o trabalho feito na Promotoria de Combate ao Racismo, que, inclusive, notabilizou o Lidivaldo Brito nacionalmente pelo trabalho que foi feito e reconhecido pelas entidades do movimento negro pela contribuição importante para o combate ao racismo. Mas o desembargador veio aqui como convidado nosso, especialmente para o momento que vamos vivenciar daqui a pouco, com homenagem a Alberto, que é esse... Deixa eu trocar aqui, Nanda. E a ABI também vai buscar o diálogo com a própria direção, obrigado, Amália, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para ver, inclusive com base nas indicações, nas sugestões que foram dadas aqui, que medidas a gente pode adotar para acompanhar esses casos, evitar, inclusive, que se alastre, vem aí o momento eleitoral, a gente sabe como são as coisas, como é a temperatura da política no interior do Estado, as relações são muito mais próximas, muito mais quentes. Nós estamos vivenciando aqui em Salvador o recrudescimento do fenômeno social triste, que é a violência urbana, os conflitos entre gangues. Está se questionando agora, com muito mais força, a atuação das nossas forças de segurança regulares, e é preciso que mantenhamos esse olhar crítico. E, naturalmente, também na abordagem dessa pauta virão tensões. E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de cumprir o que é a nossa obrigação na cobertura de um assunto tão complexo quanto segurança pública. Mas é preciso que eu faça uma citação e também uma reverência à nossa colega e professora Malu Fontes, colega nossa, professora da UFBA, colega nossa da Rádio Metrópole FM, que tem dito com muita propriedade que nós, jornalistas, temos a obrigação de qualificar a cobertura que fazemos do cotidiano sobre fatos violentos. Nós não podemos reduzir, sobretudo nesse momento de agravamento, de recrudescimento da violência, o jornalismo mais rasteiro, declaratório, de ficar pura e simplesmente confrontando declarações de fontes. Nós aprendemos a fazer muito mais do que isso, e a nossa obrigação é, sim, e muito além disso, ainda que o resultado de fazer bem feito o nosso trabalho, no fim das contas, nos coloque diante dos nossos algozes, daqueles que ameaçam as nossas vidas e daqueles que atentam contra nós usando o recurso do Poder Judiciário. Bom, nós vamos encerrar, portanto, aqui esse segundo painel desse segundo dia de debates dentro da programação dos 93 anos da Associação Baiana de Imprensa. Lá embaixo não vai ser possível fazer a transmissão ao vivo da instalação do retrato Luiz Gama, então peço que todos acompanhem pela cobertura da nossa assessoria, através do nosso site, das nossas redes sociais. Aproveito para reiterar o convite a todos que nos acompanham aqui pela transmissão e que estão aqui presentes, para logo mais, a partir das 18 horas, prestigiarmos o lançamento do mais novo livro do jornalista e escritor Jolivaldo Freitas, também diretor dessa casa, A Peleja dos Zuavos Baianos contra Dom Pedro, os Gaúchos e os Satanás. É um trabalho maravilhoso de Jolivaldo.
Ele leu o livro dele, que disse que é uma coisa rara, ele não costuma ler o livro dele, disse que leu e gostou. Ele disse que esse livro dele é bom. Bom, e aproveitando, não está fazendo parte da programação, mas é uma pessoa da nossa maior estima, também diretor dessa casa, que é o jornalista e professor Emiliano José, está lançando também mais um livro. Esse não está integrando a nossa programação, mas vai ser amanhã no Museu de Arte Moderna da Bahia, no MAB, né? É no MAB, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, 18 horas também. O título do livro... Olha aí, querer fazer média com o Emiliano e falhou a memória. Em Carne Viva. É mais um livro que Emiliano traz e que compartilha com a gente registros importantes da vida de pessoas que estão aqui entre nós, mas poderiam ter sacrificado a própria vida na luta por democracia. É uma leitura que vale a pena, mais uma contribuição de Emiliano. Agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, a presença daqueles convidados que estiveram aqui nos dois painéis. Convidar mais uma vez para a série Lunar, senão a Amália puxa minhas orelhas aqui, dia 30, quarta-feira, a partir das 19 horas, um concerto primoroso, um show de violão do professor Mário Ulloa, professor da Escola de Música da UFBA, mais um concerto da série Lunar em sua terceira temporada. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Até o nosso próximo evento.